Olá, 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 senhores, senhoras e senhoritas. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a outra questão comentada de legislação aduaneira da nossa prova para o cargo de analista tributário da Receita Federal, o último concurso realizado há 10 anos, no ano de 2012. Lembrando a todos que estamos seguindo rigorosamente a numeração da prova 2, conhecimentos específicos. Ok? Vamos então ao enunciado? Questão de número 56 daquela prova. Sobre os regimes aduaneiros aplicados em áreas especiais, é incorreto afirmar que. Portanto, uma vez mais, uma questão do tipo negativa. Para quem assistiu todos os vídeos, deve ter reparado que essa prova esteve repleta de questões em que o examinador buscava a opção errada. Daí a importância que eu sempre enfatizo de identificar primeiro exatamente o que está sendo pedido, se é a alternativa correta ou a alternativa errada, e evitar sair correndo que nem um desesperado para resolver a questão. Você pode perder tempo até se confundir. Ok? Então vamos lá. A letra E diz o seguinte: as áreas de livre comércio serão administradas pela Superintendência da Zona Franca de Manaus. Superintendência da Zona Franca de Manaus, também conhecida como SUFRAMA. Tá certo isso? Perfeito. A SUFRAMA é responsável, é o órgão responsável por administrar as áreas de livre comércio. Na letra D, nós vamos ter um exemplo dessas áreas de livre comércio. A letra D diz o seguinte: a venda de mercadorias nacionais e nacionalizadas efetuadas por empresas estabelecidas fora das áreas de livre comércio de Boa Vista, que é a ALCBV, e Bonfim, que é a ALCB, de que trata a Lei 8.256, de 25 de novembro de 91, para empresas ali estabelecidas, fica equiparada à exportação. Correto. É um exemplo muito interessante. Você tem, por exemplo, uma empresa sediada em Minas Gerais, em Pernambuco, no Rio de Janeiro, e essas empresas vendem para essas áreas de livre comércio, para empresas que estão baseadas nessas áreas de livre comércio, essa venda equivale a uma exportação, ou seja, os tributos são exonerados, são isentados desse tipo de operação, que é bastante interessante. Portanto, a letra D de dados está certinha, não é o nosso gabarito. Na letra C, nós temos aqui, de acordo com o Decreto-Lei 291, de 28 de fevereiro de 67, a Amazônia Ocidental é constituída pelos estados de Amazonas, Acre, Rondônia e Roraima. E agora, professor? Vamos dar uma olhadinha no decreto? Decreto-Lei 291 de 1967 é o que diz o seguinte, no seu artigo 1º. Até o exercício de 1972, inclusive, não sofrerá incidência do imposto de renda ou parte ou o total dos lucros ou dividendos atribuídos às pessoas físicas ou jurídicas titulares de ações, cotas ou quinhões de capital de empresas localizadas na Amazônia, quando destinados para aplicação na faixa de recursos próprios de projetos aprovados na região, para efeito de absorção dos recursos oriundos do imposto de renda, de que tratam o artigo 2º desse decreto-lei e o artigo 7º da Lei 5.174, de 27 de outubro de 66. Tá, não resolveu nada. Agora vamos ao parágrafo 4º. Para os fins deste decreto-lei, a Amazônia Ocidental é constituída pela área abrangida pelos estados do Amazonas, Acre e territórios de Rondônia e Roraima. Vejam que na época Rondônia e Roraima eram territórios, mas, com a nova Constituição de 88, eles foram elevados à categoria de Estado. Mas não mudou em nada, a Amazônia Ocidental continua sendo abarcada por aquela área. Portanto, a letra C está correta, que diz que a Amazônia Ocidental é constituída pelos estados do Amazonas, do Acre, Rondônia e Roraima. Na letra B de bola, nós temos que a exportação de mercadorias da Zona Franca de Manaus para o exterior, qualquer que seja a sua origem, está isenta do imposto de exportação. Certo ou errado? Tranquilo, né? Isso é certo, né? Toda vez que você tem uma exportação, você tem a isenção do imposto de exportação. É o que vigora atualmente. Por eliminação, nosso gabarito é a letra A, que diz que a isenção do imposto de importação e do IPI, prevista no artigo 30 do Decreto-Lei 288, de 28 de fevereiro de 67, para a Zona Franca de Manaus, abrange também os automóveis de passageiros. É relativamente simples de perceber, que os automóveis de passageiros não estão contemplados pela isenção de imposto de importação e de IPI. Imaginem se tivesse, como seria, entre aspas, aí, o trânsito, para não falar outra palavra pior, de automóveis entrando com isenção de imposto na Amazônia
e saindo pelas estradas vicinais para as outras regiões do país, né? Seria praticamente incontrolável, né? Então, o legislador já previu essa possibilidade, então ele tirou a isenção do automóveis de passageiros, porque tem toneladas aí de empresas de importação de automóveis em Manaus aí para repassar para uma pessoa em Manaus e depois tentar revender para os outros estados. Então, esse tipo de circunstância é bem simples de identificar. Confirma que o nosso gabarito é a letra A de abelha. Certo, meus amigos e minhas amigas? Espero que tenha sido tranquila a resolução. Deixo aqui um grande abraço e espero pela presença de vocês no nosso próximo vídeo. Valeu!